última informação sobre o Hanzat é a seguinte: ele teve uma intoxicação alimentar. Comeu algo estragado e evacuou pura água a ponto de ser internado no hospital. Então foi uma salmonela. Já teve salmonela, André? Uma coisa brabíssima? Graças a salmonela não, mas já tive, diarreias homéricas, né? Como todos os seres humanos, eu acho, aqui, né? Aliás, isso aqui é uma historinha de salmonela. Eu tive um amigo meu que ele, quando a gente tinha 20 e pouquinhos anos e ele quis tentar empreender, ele abriu um food truck, quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. E aí o food truck tinha um sanduíche de salmão. Ele teve a brilhante ideia de chamar o sanduíche, botar no cardápio salmão nela. Não vendeu. Não vendeu. Boa essa, né? Isso é brilhante, hein? Isso é bom, né? Merda, cara. Um tapa na cara desse teu amigo aí quando você encontrar com ele. Um grande empreendedor. Bom, e aí a gente vai ter o Hansa Chimaev teve infecção, né? Então evacuou por água, foi parar no hospital, já teve alta. Parece que o negócio dele não é grave. O que é grave é a situação de vistos do Hansa Chimaev. Ele não entra nos Estados Unidos, ele provavelmente não entra na Europa por causa da conexão com o ditador da Chechênia, né? A Rússia é hoje o país mais sancionado do planeta. E vão botar ele para lutar onde? Né? Se não tiver evento no Oriente Médio, se não tiver evento na Ásia, ele não tem como rodar. E o próximo na agenda vai ser o Fight Night em Abu Dhabi, que é no começo de agosto, porém, me parece que o line-up está fechado. Se eles não conseguirem encaixar o Hanzat Chimaev, já tem luta principal, que vai ser o Corey Sandhagen com o Marlon Magomedov, já tem luta co-principal, já tem o Tony Ferguson, Nick Diaz, já é um Fight Night caro. Se eles não conseguirem encaixar o Hanzat nesse Fight Night de Abu Dhabi, é só no pay-per-view de outubro. E aí a gente tá falando de um piriri que tirou ele da luta com o Whittaker, número 1 do ranking, e vai botar ele no banco aí mais junho, julho, agosto, setembro, outubro, mais 4 meses. Que coisa, né, cara? E aí o que eu ia passar para vocês é isso, né? A gente, em 2020... tava pensando que o Hanzat ia ser o primeiro triplo campeão do UFC. Fez 3 lutas em 3 meses. Macetou todo mundo. Não foi tocado. Em 2 categorias de peso, chegou o novo fenômeno. A gente está quase 3 anos depois. Foi 2021. A gente está 3 anos depois aqui. Ele é o 10º do ranking e não consegue lutar. E isso pode ser um curto-circuito na cabeça dele, né, André? Pode sim. Primeira coisa, cara, é lamentável, né? Assim, a gente lamenta uma situação dessa, um potencial desse, um cara com essa aura de indestrutível. As guerras mostraram que ele tem brechas, o que humanizou o Lobo, o que eu acho que é bom, né? Trouxe algumas dúvidas, a gente tá ávido para assistir o Hamzat competindo, mas infelizmente, cara, e assim, é muito difícil na nossa realidade, no nosso lugar, a gente tecer qualquer comentário desse de, como é que um cara desse cola, então, com esse ditador maluco aí, e se ele fica inviabilizado de lutar... Não é a nossa família que tá lá, não é a nossa família que tá lá, né? E o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode supor, muitas vezes. Inclusive, o Alan Finfou, que treinou ele durante anos, deu entrevista lá no Connect Cash para Alexandre, e falou, cara, são questões que, assim... Eu não consigo, eu nem sei muito e nem dá para entender muito porque a cultura do cara é tudo muito diferente do que a gente pensa, da forma como a gente conhece o mundo, como a gente enxerga o mundo. Mas enfim, uma coisa é boa, gente. Como volta gente. mentalmente dessa, André? Porque difícil. quando ele teve Covid, falou em aposentadoria. Já estava falando de novo. O empresário dele veio hoje para dizer, não, ele não vai se aposentar não, ele vai continuar. Difícil. Que é outro sinal também, né? Quando o cara aparece para dizer que não, é porque pode ser que sim. Deve ser muito difícil você ter um puta de um talento e ter uma porrada de trauma de vida e ainda tá nessa situação de um ditador que apoia, que tá com tua família, que, cara, deve ser uma tortura psicológica, né? Mas enfim, o que eu acho que eu vejo o copo meio cheio, se é que dá para enxergar um copo meio cheio nessa história do Chimaev, que é o seguinte, quando o Dana falou que ele estava terrivelmente doente, alguma coisa assim, o termo que ele usou, o adjetivo que ele usou, eu achei que fosse ser uma coisa muito pior. Achei que ele estava com uma doença terminal, com algum tipo de câncer, Deus me livre. Pegou a maldita, sério, né? Eu achei... Não, a maldita não pensei na maldita não. Na maldita DST não. Eu acho que ele é um cara desse, né? Pelo menos aparenta ser.
mas eu achei que ele tava com algum problema seríssimo, assim, gravíssimo, irrecuperável. Mas aí, se foi só a intoxicação que o tirou da luta, pô, menos mal, vai estar aí. Tomara que ele consiga lutar pelo menos nesses eventos que a gente já falou aí, né, ultimamente. Nos próximos eventos, tem gente para ele lutar, tem história para contar, vamos ver. Tem que se manter cara. saudável, Coutinho. Situação difícil, né? Porque entra aquele lance da expectativa da entrega, né? A expectativa sobre ele é enorme e o cara não consegue dar. Na hora de dar o passo final, passa ano e nada. Cara, já é um processo difícil pra gente, né? Você imagina pra ele. A gente conheceu o Kansas naquele pique, né? Smash everybody, porra, vai bater todo mundo, qualquer categoria, qualquer momento. E saiu atropelando todo mundo e agora, de repente, cara, a gente não consegue ver o cara trabalhando. Tem sempre um probleminha. Porra, vai fazer a luta e ele mesmo não bate peso, aí depois a luta dele cai, ele tem que enfrentar um ex-campeão. Enfim, é muito problema para um cara que tem um potencial astronômico dentro do UFC, potencial mundial de angariar público, popularidade, dinheiro, e o cara não consegue trabalhar. Mais um dia, o mês de junho está sendo especial. Eu gostei muito da frase do Dana White naquele Fight Inc., que ele fala assim, I eat stress for breakfast, tá ligado? Eu me alimento de estresse no café da manhã. Meu irmão, o junho ele não vai passar fome, porque a quantidade de caô que tá rolando é brincadeira, cara. E o Kansas, pô, papo reto, cara, é uma das... Eu espero que ele ainda tenha tempo para se recuperar, que volte bem, porque a gente precisa ver esse cara performar, cara. Um potencial dentro e fora do cage muito grande. Uma pena a gente não Vai conseguir. depender, ó, vai depender da cabeça. Porque se a gente fica bolado com isso, imagina, foi o que o Renato falou, imagina a cabeça dele, cara. A sorte é que ele é novo, né, Renato? Tem o quê? 30 anos de idade? Aí, 30. é muito jovem, cara. É muito jovem. Eu falei na minha resenha que na ponta do lápis o mundo não acabou. Teve um piriri, tem 30 anos de idade, todo mundo quer ver ele lutando, porra, nada demais, entendeu? Segue. Agora, a frustração de imaginar onde ele poderia estar e onde ele está, o que ele poderia estar fazendo, é o jogo psicológico, entendeu? O problema é psicológico, o problema não é físico, de fato. Então, agora, a gente já viu um caso, e foi o caso que eu comparei na minha resenha, Zabit Magomedsharipov, que frustrou uma, frustrou duas, frustrou três, frustrou quatro, falou, não quero mais, acabou, vou tentar ser médico no Daguestão. Não quero mais ser lutador. Pô, treinou a vida inteira, cansou dessa pressão, desse estresse diário, acabou, não quero mais. Porra, o Zabit podia ser campeão dos penas ou não sei. Tava ali, na boca. Podia ser campeão peso-pena, podia subir de peso, dar trabalho, talvez ser até campeão do peso leve, porque aquele cara ali era muito sinistro, era diferente. Não tinha gás, mas acho que o gás dele era por conta do corte de peso. Mas olha, não se engane, Renato. Não duvido nada de daqui a algum tempo casarem Khamzat Chimaev e Strickland num pico desses aí, num Abu Dhabi da vida, e ele tá novamente a uma luta de disputar o cinturão. Ele tem moral a ponto de se curar, voltar, fazer uma com um top desse e disputar o cinturão. Isso é uma coisa que pode até jogar a favor dele mesmo, entendeu? O UFC chegar... quanto tempo... O que ele precisa fazer para disputar um cinturão? 2 lutas? Porra, mas 2 lutas? Quanto tempo vai levar para ele fazer 2 lutas? Então jogar uma oportunidade muito grande que é para já ele subir mesmo. Eu concordo muito com essa ideia aí do André.